Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Corinthians. Fazia tempo que eu estava querendo falar sobre a situação financeira do clube, sobre os gastos elevados da gestão Augusto Melo e dos problemas que isso poderia gerar, né? E assim, saiu o primeiro balanço financeiro do clube, né, que foi dado pela gestão do Augusto Melo, que já mostrava tipo um rombo de 173 bilhões no ano, né? Que já era bem grave, mas a dívida aumentava bem mais do que isso, que dava a entender que ele estava fazendo um modelo superávit primário, déficit primário. Porque assim, o que acontece? Em linguagem de governo, né? Isso não é linguagem de empresa. A empresa não pode dar o luxo de fazer um negócio desse, né? Mas qual que é a linguagem de Estado, né? Superávit primário é quando você consegue arcar com todas as suas despesas, exceto os juros de dívida, né? Se você arca com todas as suas despesas e só sobra os juros de dívida, quer dizer que a sua dívida está mais ou menos controlada, porque você também coloca em compensação o quanto que o faturamento do país ou de um clube cresce, né? E às vezes a porcentagem comparado ao faturamento cai, assim, a dívida no grosso aumenta, mas sua capacidade de pagar melhora, né? E assim, o Corinthians definitivamente tinha um rombo grande e o conselho do Corinthians, não sei se é o deliberativo, recusou as contas do Augusto Melo e diz que o Corinthians em seu primeiro ano, pasmem, teve 829 milhões de reais em déficit. Isso é o dobro do faturamento do Atlético Mineiro, gente. Só para vocês terem uma ideia, do time que foi finalista da Libertadores na temporada passada, com todos os problemas que teve, ok, né? Mas assim, o Atlético Mineiro faturou uns 400 e quantos milhões, entende? O Corinthians teve 829 bilhões de rombo. Milhões, quer dizer, bilhões também é exagero, né? Mas assim, milhões de rombo, né? Para pensar que você não fecha as contas por 819 milhões e aí a gente fala muito sobre essa questão da falta de sustentabilidade do clube, porque assim, muito desse problema está muito relacionado a juros de dívida. A dívida do Corinthians acumulada, segundo o que o conselho falou, está em 3 bilhões de reais. Se você tem juros de 10%, que para o padrão da dívida do Corinthians seria muito surpreendente, né? Você teria 310 milhões de reais em juros para pagar no ano, né? Então, assim, um terço, um quarto do faturamento só para pagar juros de dívida. Então você vai cada vez mais sufocando o clube para deixar a dívida estável. Só para vocês terem ideia disso, não é nem para pagar a dívida, é só para impedir ela de crescer. Então o Corinthians hoje é um clube zumbi, se a gente parar para pensar, porque se está com 3,1 bilhão de dívida e o clube arrecada todo ano ali 1 bilhão, pode talvez até crescer com um pouco com o passar dos anos, ok, que é o natural, mas assim, é um clube que está endividado em 3 vezes o que o clube fatura em um ano só, entende? Então é meio que complicado acreditar que o Corinthians vai conseguir manter essa dívida tipo no lugar. Chegou num ponto que talvez não tenha volta para o Corinthians se não virar SAF, porque tá feia a situação, né? Tipo, a gestão Augusto Melo é um desastre financeiro. Muito porque o cara assume contas que não pode pagar. Ele devolve a visão do Andrés de que você tem que investir sem parar e os resultados em campo vão pagar isso. O Andrés já provou isso na prática, não dá certo. A dívida do Corinthians começou a ir para casa do bilhão por causa das práticas do Andrés, né? E aí com todos os problemas, o Duílio, ele tentou ser um pouco mais comedido no mercado, por mais que isso gerasse muita crítica em relação à torcida, ele conseguiu dar uma estabilidade na dívida do Corinthians. Óbvio, teve a questão do estádio, mas isso aí já é um problema de muito tempo, né? Mas depois que o Duílio sai, a dívida explode na mão do Augusto Melo. Você vê o gráfico ali, é um negócio bizarro. É como se tipo, tivesse tomado um Viagra a linha. E assim, não dá para naturalizar isso. Eu fico pensando, sabe por que acontece esse tipo de endividamento, tanto com o Andrés e tanto com o Augusto Melo? Porque os caras são presidentes do clube e não donos. Isso não é propriedade deles, entende? Daqui a um tempo ele para de mandar no clube e tudo que ele colocou de ruim lá, das dívidas, dos juros, isso fica para o sucessor. Entende? Não é um problema dele no final das contas. Ele não está colocando o dinheiro dele ali, é o dinheiro do clube, né? A dívida é do clube, não é dele. Porque essa é a diferença até de uma SAF, essa é uma diferença de um clube que pertence a alguém.
O cara ele tem que ter um mínimo de responsabilidade fiscal, ter um mínimo de coesão na tomada de decisões financeiras do clube. O presidente está pensando em voto, ele está pensando em apoio. Por que você acha que o Augusto Melo está gastando essa fortuna em Depay, em Conorado e tantos outros jogadores? Porque ele quer ganhar título e ganhar o apoio da torcida. Porque isso no final pode ser a recompensa por todo esse gasto. Mas você tem que gastar bem, entende? Não adianta você gastar uma fortuna e manter o elenco do jeito que está. Porque no final, presidentes de clubes, eles gastam dinheiro que não é deles, né? Então, 829 milhões de dívida em um ano. É um horroroso negócio desse. Mas o problema é do clube, não é o dinheiro dele. Aí eu fico pensando, por que um negócio desse não dá cadeia? Eu acho que tinha que dar cadeia, porque ele tá literalmente ameaçando a vida do clube, entende? Ah, vai fazer uma SAF e tudo isso, mas assim, para pagar essa dívida, ele pode colocar a dívida num status tão grande que comece a afastar investidor de fora. Porque assim, eu fico pensando, né? Imagina um investidor com aporte é só para pagar a dívida, entende? Não, assim, é bizarro isso. Que as dívidas, por exemplo, o Vasco quando virou SAF era 700 milhões de dívida, o Botafogo estava num patamar parecido. O Atlético Mineiro, né, eu acho que aí é um cenário muito peculiar, porque você vai falar, o Atlético estava mais de 2 bilhões, só que a dívida é para os próprios donos, né, tipo, e os donos fizeram questão de não dar espaço à concorrência, e a gente nem sabe, assim, o Atlético merece até investigação em CPI, a meu ver, mas parar para pensar que o Corinthians está em 3,1 bilhão de dívida, bilhões, né? Bilhão é só com um, né? Mas assim, 3,1 bilhões de dívida, gente. Daqui a pouco vai começar a chegar a dívida aumentar um pouco, que em dólar vai começar a passar de $500 milhão em investimento, entende? Até investidor de fora fica assim, com receio, falando, nossa, eu tenho que desembolsar $500 milhão só para pagar as dívidas do clube. Então, assim, é bizarra a situação. Eu realmente fico pensando como que um cara consegue isso. Tipo, o clube arrecadou, se não me engano, 1,2 bilhão de reais, alguma coisa assim, e gastou 2. Cara, como erra a matemática desse jeito, entende? Se o cara tá ignorando as dívidas, o cara tá fazendo um negócio, assim, perigosíssimo, pode colocar em desemprego muita gente. E não pense que clube de futebol é uma instituição que, assim, só emprega os jogadores e acabou, entende? A comissão técnica. Esses caras são os que menos sofrem num colapso de um clube, porque, por exemplo, o Garro, o Iro Alberto, sempre vai achar outro clube para eles. Isso aí ele tem empresário que cuida disso. Pensa nos pessoal que mantém o estádio operando. Pensa nos funcionários que estão lá no dia a dia, os faxineiros, quem cuida do gramado. É muita gente que trabalha dentro de um clube de futebol. Os auxiliares lá da base, os garotos da base que estão lutando para ter um lugar ao sol, para conseguir ir para o profissional, dependem da base, não ganham uma fortuna. Eles estão esperando a chance deles aparecer para aí sim começar a fazer a vida deles no esporte, entende? Tudo isso depende da instituição. E o Augusto Melo coloca tudo isso em risco. Ele coloca em risco a carreira de muitos jovens atletas, ele coloca em risco o emprego de muitas pessoas que não são ricas trabalhando no futebol ali, mas eles conseguem ganhar o seu sustento ali. Tudo isso para uma gestão muito mal feita de um cara que é um terraplanista fiscal, que ignora todas as consequências de gasto desenfreado, que trata como um clube se fosse uma árvore de dinheiro que não tem fim, que endivida assim só pelo desempenho, mas não é assim que vai gerar resultado, não é só colocando um monte de grana no clube, você tem que saber fazer. Então assim, o que o Corinthians está hoje é uma situação inacreditável. Eu acho assim, se a diretoria do Corinthians não der um impeachment em um presidente que causa 1 bilhão quase de dívida em um ano, cara, o que mais justifica o impeachment, né? O cara vai ter que cometer um crime hediondo, porque assim, má gestão, para mim já justifica impeachment em qualquer tipo de situação. Assim, num país, em coisa, assim, para mim, às vezes até pode ser uma consequência pior que o roubo a má gestão. Se você coloca um país, por exemplo, em dívida de 10% do PIB ao ano, o caos financeiro que isso gera, a quantidade de gente que vai à falência, é um negócio incalculável, entende? É um negócio assim, inacreditável. Então, má gestão é muito perigosa. Seja numa empresa, seja num clube, seja num país. Isso nunca deve passar impune. Por isso que no Brasil existe uma coisa chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Quem não segue a Lei de Responsabilidade Fiscal, teoricamente devia preso. Mas assim, não acontece. Mas existe uma lei que serve para evitar políticos de gastar o dinheiro do servidor desenfreadamente e não causar um colapso financeiro de toda a estrutura estatal. E algo tem que acontecer assim para clubes e empresas, porque quando acontece um negócio desse, isso tem que ser investigado
Isso tem que ser apurado, porque é demais, gente. 800 milhões, né? Já estou trocando aqui o M e o EB aqui o tempo todo, mas 829 milhões em um ano. Gente, demais. Se bobear mal com o faturamento de Grêmio e Internacional, é inacreditável o que o Augusto Melo faz à frente do Corinthians. É possivelmente o pior presidente de clube que eu vejo em todo o Brasil quando se trata de gestão de finanças. Assim, não consigo imaginar alguém pior do que Augusto Melo. Não tem assim, uma concorrência tão dura quanto essa. Para ser pior que Augusto Melo, tem que se esforçar demais. Acho até que você pegar alguém na rua e colocar para agir num clube fica difícil. Mesmo não tendo experiência e noção alguma, é difícil fazer o que o Augusto Melo faz, porque esse tipo de catástrofe financeira exige também muita dedicação. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.